Quero desejar a todos uma boa tarde e nessa tarde eu quero, no nome de Jesus, compartilhar aqui uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu acho necessário transmiti-la. Vai fortalecer a fé de muitas pessoas. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós já estamos no segundo mês, já se passaram mais de 40 dias e há um nível muito grande de ansiedade, um nível muito grande de preocupação pela vida das pessoas que têm seus negócios, suas empresas, suas famílias e têm os seus projetos e tem também o seu nome a velar. Muitas pessoas têm estado ansiosas. E o apóstolo Pedro aqui destaca aqui uma palavra, ansiedade. Ele destaca essa palavra e também dá a receita. Porque quantos de nós esperávamos uma mudança logo após 31 de dezembro, mas as expectativas não foram alcançadas. E por causa das expectativas não serem alcançadas, gerou em muitos de nós a ansiedade, o medo, a insegurança, e aí tem acompanhado juntos com as notícias. Mas a palavra de Deus, ela continua eterna, viva e eficaz. A ansiedade, ela é um sentimento que parte do que nós estamos vendo e ouvindo e transmite a nós uma insegurança, incerteza, medo, preocupações, e ela carrega duas filhas com ela. A ansiedade, ela tem duas filhas, um chama estresse e a outra depressão. Se não tomarmos cuidado, essas duas filhas levam as pessoas a perder a vida. Então, a ansiedade tem duas filhas. Ela é o estresse e a depressão. E Jesus, no Sermão do Monte, deixou isso bem destacado para aqueles que estavam ouvindo e deveriam e queriam ser seus discípulos. No capítulo 6 de Mateus, ele falou no versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Depois, no versículo 28, ele disse, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Também, ele falou no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ele repetiu novamente lá em Lucas capítulo 12. Provavelmente esta inquietude estava permeando a cabeça dos discípulos no caminhar, no andar, da multidão, e Jesus viu que havia um sentimento que surgia em Mateus e um outro sentimento que surgiu em Lucas capítulo 12, versículo 22, disse, não estejais apreensivos pela vossa vida. No versículo 29 ele disse, não pergunteis, pois que haveis de comer. E no versículo 32 ele disse, não temas. O que dá a entender que em Mateus havia uma preocupação com o futuro e em Lucas um temor. Duas palavras que estavam apertando o coração daquela multidão. Preocupação com o futuro e medo. E Deus nos dá uma receita que está escrita em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade. Não é um pouquinho, é tudo. O que em relação ao trabalho, o que em relação à família, o que em relação ao emprego, o que em relação às dívidas, o que em relação ao problema com o filho, com o pai, com a esposa, o que em relação com o problema da sociedade, do mundo, o que em relação com o problema da igreja, lançando toda a vossa ansiedade. E ele disse, pode colocar para mim, pode mandar para mim, porque eu sei resolver. Pode lançar para mim que eu sei resolver isto. Jesus mesmo ele dá essa resposta. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 6, Filipenses capítulo 4, ele diz lá no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ação de graça. Versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, Jesus, através do apóstolo Pedro, nos dá uma dica, lança. E Jesus nos dá a resposta através da boca do apóstolo Paulo, através das ações de graça e através das súplicas. Lança sobre ele, não ficais inquietos. Aí você provará a paz de Deus. Quando você lança sobre Jesus toda essa inquietação, a depressão, o estresse, nem a ansiedade poderá tirar a paz do seu coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos dê esse despertamento para em oração e ações de graça. Uma das dicas que possamos continuar clamando a Ele, orando e esperando nele, porque Ele vai nos dar a solução. Porque quando a ansiedade e as suas filhas avançam na vida das pessoas, as pessoas perdem a visão. Esse será o tema da próxima mensagem. Mas esta lição que podemos aprender hoje é: quem serve ao Senhor não teme ao futuro. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.